Olá, e nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre crenças e eu quero que você entenda como é que você verdadeiramente vai poder mapear aí quem pode detonar você e quem pode te impedir de ser quem você quer ser ou de ter o resultado que você quer ter, né? E ela está detonando você aí pelo jeito. Mas para isso eu preciso que você entenda o ciclo do resultado financeiro, para você entender como é que funciona e que relação tem entre ele e as crenças, tá? Então, olha só, a gente funciona a princípio e a gente acredita em algo, vamos dizer assim. Então, a gente pensa sobre aquilo. E eu vou dar um exemplo aqui bem específico da área financeira, que para você levar aí para sua realidade, tá? Pensa comigo. Então, suponhamos que eu acredite assim, que rico não é feliz, tá? Vamos falar o seguinte: eu vejo tanta gente rica, não é feliz. Então, eu acredito que de tanto que eu vi, que rico não é feliz. Então, suponhamos que eu tenho essa crença, certo? E que eu tenho aqui dentro de mim essa crença e ela é forte. Então, toda pessoa rica que eu olho, eu vou falar, é rico, mas esse aí não é feliz. Acho que não é feliz. Então, eu vou ficar julgando porque eu tenho uma dessas crenças aí dentro de mim. E aí, inconscientemente, quando eu olho a informação já não é feliz, não é feliz. Então, vamos pegar ela como exemplo para que você entenda. Então, eu acredito que rico não é feliz, certo? Logo, o meu pensamento é esse, perfeito? Então, se meu pensamento é esse, logo os meus sentimentos em relação à riqueza também é. Nossa, eu devo pensar assim, nossa, eu quero muito ser feliz, mas se eu ser feliz, eu vou ter que fazer uma escolha. E olha que eu tive um tempo essa crença, tá, gente? Se eu for rica, eu não vou poder ser feliz. Se eu quero ser feliz, eu vou ter que escolher. Vou ter que escolher, porque como eu anseio ser feliz, eu não vou poder ser rica, então. Porque eu tenho um sentimento em relação à riqueza que é diminuído. Percebe? A frequência vibracional, que não é o tema que nós vamos falar nesse curso, mas a gente, depois, no próximo curso, vocês podem aprender isso, diminui em relação à riqueza. E porque aquilo não é uma coisa que eu desejo inconscientemente, porque está gravado ali. Lá dentro da mente está gravado que é uma coisa que eu não desejo, porque se eu ter, eu vou perder algo. Então, as ações, os hábitos, comportamentos, né, que dessa pessoa, sua, minha, que tem essa crença, elas não serão compatíveis com o dinheiro e a riqueza. Eles não vão em direção ao dinheiro e à riqueza, percebe? Eles estão desalinhados. Então, por quê? Porque isso, ele não gostando, inconscientemente, ele acaba se isolando. Então, hábitos e comportamentos dessa pessoa serão totalmente contra o hábito da riqueza, contra os hábitos que levarão você a ter riqueza, contra as ações que farão com que você ganhe e que você retenha esse dinheiro. Não, você vai poder até ganhar, mas você vai dar um jeitinho de gastar todo o dinheiro, porque você tem algo contra ele e aí você só ganha para pagar a conta. Ou antes mesmo de você ganhar, você já tem uma conta direcionada para você levar esse dinheiro. Olha que interessante. E aí você eu falo dessa crença porque eu já tive essa crença. Então, para onde que o dinheiro vai? Para tudo que está direcionado. E aí a gente não consegue fazer patrimônio quando a gente tem essa crença. Então, quando eu tinha essa crença, eu até fazia dinheiro, eu até tinha, só que dava um jeito de expulsar esse dinheiro. Eram coisas que aconteciam, situações, sabe, para expulsar esse dinheiro da minha vida. Por quê? Porque a gente é como se a gente repelisse inconscientemente. Você cria situações para você se ver livre do dinheiro, né? Então, você vai perceber, conforme eu vou falando, você já vai levando aí para sua vida, se tem alguma coisa a ver com você ou não. Então, quando
quando você, por exemplo, até junta uma reserva. Agora eu quero contar, quando às vezes eu juntava uma reserva, falava, nossa, tem um ano eu já tenho esse dinheiro guardado e tal, mas alguma coisa acontecia, um incidente, qualquer coisa acontecia de negativo para que eu me visse livre desse dinheiro. E para que eu voltasse a fazer um esforço de novo, trabalhar, 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 para poder ganhar esse dinheiro. Porque junto a essa crença, eu tinha uma outra crença que o dinheiro é duro de ganhar, dinheiro é difícil de ganhar, dinheiro dá trabalho. Então, eu oscilava. Eu ganhava, 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 alguma coisa acontecia, eu me desfazia desse dinheiro, eu não tinha mais, aí eu voltava lá embaixo de novo, ganhava, 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 daí, entende? Então, existia um gráfico muito nítido e eu comecei a me estudar e entender os comportamentos, o que acontecia, sabe? E lá eu conseguia perceber que tinha um ciclo vicioso dentro disso: ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Então, quando você tem essas crenças inconscientes, você não consegue acumular. Você vai. Quando você vai ver lá que é a crença que está te movendo. Você vai ver que você vai fazer o exercício e vai falar: nossa, é a crença aqui que está me movendo. Alguma coisa inconsciente aqui está me fazendo com que eu expulse o dinheiro da minha vida. E então eu tô desse jeito, estou igual esse gráfico que a Joyce está falando. E aqui tem uma crença, aqui tem uma crença, e eu vou começar a fuçar e procurar até que eu me desvende isso. Mais ou menos assim foi comigo, e eu tenho certeza que vai ser assim com você, porque é assim com as minhas mentoradas também, minhas alunas, tá? Então, o que eu estou te mostrando aqui é para que você entenda mais de uma vez por todas que a gente tem que mapear as crenças para você eliminar. E começa a fazer as pazes com o dinheiro. Já comece a fazer essas pazes com o dinheiro, com a riqueza. Que se você não fizer isso, você não tem outro caminho. Você vai ficar refém dessa reprogramação mental que você tem aí hoje, né? Que está aí dentro de você. Então, lembra que você não escolheu, que foi colocado para você, que foi, sabe, te ensinado isso pela cultura, pelos pais, professores, igreja, tá, tá, tá. Nós já falamos isso várias vezes. Então, quem formatou as crenças aí em você não foi você. E eu sei que elas existem aí e que algumas delas a gente precisa sim eliminar, tá? Ou transmutar, como vocês queiram falar. Pegar essa crença aparentemente negativa, né, e transformar ela numa crença positiva. Uma crença empoderadora, né? A crença não quer dizer que está certo e que está errado. A crença, nesse caso, é assim, simplesmente. Ela só está te levando para o local em que você deseja, que é de riqueza e felicidade, ou ela está tirando você desse desejo que você está aí. E ela está colocando você numa vida miserável, numa vida de pequenez, numa vida de fracasso. Por quê? Porque é essa reprogramação que você tem aí dentro. Então, qual é a sua programação mental? Né? Vamos lá e vamos olhar qual é a minha programação que eu tenho aqui dentro. Vamos lá começar uma nova história, construir uma nova vida idealizada, livre de crença. Você sabe que você pode fazer isso, porque se eu fiz, você também consegue fazer. Então, bora lá começar a identificar essas crenças, mapear, fazer todo o exercício, que eu sei que você vai chegar lá.